Gente, vamos continuar a revisão que eu comecei na semana passada para a prova de Direito Civil. Eu acredito que vocês têm aula na quinta-feira, se eu não estou enganada. E hoje a gente vai continuar, né, em toda aquela formação e aceitação dos contratos até a fase final da extinção. E eu conversei com o Chacon, porque eu acho que eu tinha mandado e-mail para o e-mail errado dele, não tinha conseguido falar na semana passada. Mas eu conversei com ele essa semana e ele falou para mim que ele vai até compra e venda. Então eu vou dar compra e venda inteira. E eu não sei se ele foi até compra e venda inteira. Então, sigam mais ou menos o que vocês sabem até onde ele foi. Até eu vou passar agora essa primeira parte, que a gente não terminou semana passada, um pouco mais rápido para chegar em compra e venda, porque eu acredito muito provavelmente o Chacon deva cobrar muito de compra e venda na prova. Tipo, principalmente a dissertativa deve ser com certeza de compra e venda, assim. Se não for, depois vocês podem vir brigar comigo, mas eu tenho certeza que ele vai dar a dissertativa de compra e venda, porque o Chacon costuma cobrar, assim, bem direto, e aí ele deve colocar o contrato de compra e venda e deve colocar outros requisitos essenciais do contrato lá da formação geral, que é o que a gente está vendo agora, para vocês analisarem. Então, se eu tenho um chute para a questão da prova de vocês, deve ser, tipo, alguma coisa sobre o contrato de compra e venda, e ele deve perguntar o tipo de contrato, classificação. Aí, talvez, na parte de vícios que a gente vai ver hoje, se aquele contrato tem algum vício. Vício redibitório, aras, pô, é quase certeza de cair para vocês. Então, essas são minhas duas apostas para a prova. Talvez vocês achem que cai outra coisa, mas eu acho muito provável. Então, vou continuar do slide onde eu parei na semana passada. E vou tentar ir um pouco mais rápido do que na semana passada, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se você caiu aqui só para assistir a revisão da prova, volta na aula anterior, assiste a primeira parte, e aí depois você vem assistir a segunda parte. Se você tiver dúvida na segunda parte, assiste só essa segunda parte. Mas a primeira parte também é importante para entender um pouco o inicial do contrato, mas essa parte também, essa aula eu acho a mais importante, tá bom? Então, vamos começar aqui. E aí a gente começa falando sobre a fase inicial, aquela das fases do contrato. E aí, quando a gente começa a falar sobre essas fases, a gente entra na fase em que a gente vê as negociações preliminares. Os que são as negociações preliminares? São as negociações antes de você fechar um contrato. Então, é toda aquela negociação. Lembra que a gente deu aquele exemplo do café na semana passada? Então, é tudo aquele. A amostragem do que você pode comprar, por exemplo, num contrato de compra e venda, é, no, na padaria, por exemplo. E aí, essa negociação ela não é vinculante, ou seja, a negociação não sendo vinculante quer dizer que a pessoa pode te apresentar todos os cafés, você não se compromete a comprar nenhum, você não gostou de nenhum café, você pega e vai embora. Porque são negociações preliminares, não obrigatoriamente vincula para você comprar aquele café, para você fechar aquele contrato. Mas existe sim uma exceção de responsabilidade pré-contratual. Então, eles não são obrigatórias, então você pode decidir celebrar um contrato ou não, isso não é um problema. As negociações preliminares, elas são só um começo de fala, mas elas exigem uma boa-fé objetiva. Então, mesmo que não tenha essa obrigação de contratar, as partes elas devem agir com lealdade, elas devem agir com uma responsabilidade sobre aquilo que eles estão negociando. Então, se a pessoa dá certeza daquele contrato, ou seja, ele aceita, mesmo que de forma, manda a pessoa, por exemplo, encomendar, falando que vai aceitar, e aí, confia em mim, eu vou fechar o negócio depois. E aí, exige essa boa fé para a pessoa não ter uma abusividade, não ter uma leonidade sobre aquele contrato. Então, é importante que entenda esse princípio da boa-fé objetiva. Quando a gente tem a boa-fé objetiva e ela é
ela é desviada, essa boa-fé objetiva, existe um abuso de direito, que aí sim o contrato ele passa a ser vinculante. Porque se não houve a boa-fé na hora das negociações preliminares, provavelmente viole alguma coisa que tenha feito aquele contrato ser vinculante, aquele contrato, a pessoa ter alguma perda. Então, é importante ter isso em mente. E aí, começando, essas negociações preliminares são mesmo essa fase inicial. E aí, a gente começa falando sobre isso, né? Que é as preliminares, e aí toda essa quebra de confiança, boa-fé objetiva, e vai para a proposta. O que é a proposta? A policitação, né? A policitação, ela é toda essa parte em que a pessoa manifesta a vontade de contratar. Então, quando a oferta é formal e ela é séria, porque ela precisa ter esses dois requisitos, ela ser séria e formal, ou seja, ser o ofertante, ele visa uma certa celebração do contrato. E aí a pessoa, ela tem que ser receptiva de vontade, ou seja, ela é válida apenas quando chega ao conhecimento da outra parte. Então, o proponente faz a proposta, e aí, quando a pessoa recepciona a pessoa recepciona a proposta a partir do momento do conhecimento daquela proposta. E aí, o princípio da vinculação, que é o que a gente estava falando. A proposta, aqui sim, ela vincula o proponente. Quem é o proponente? É a pessoa que faz a proposta. Então, ela vincula a pessoa que está fazendo a proposta. Então, depois que eu faço aquela proposta formal e séria, ela não pode ser de brincadeira. Então, por exemplo, eu falar para você, eu vendo meu carro por R$ 5. Claramente não é uma proposta séria. Por quê? Porque o carro não vale R$ 5. Então, é importante que aquela proposta seja séria e formal, ou seja, ela pode ser oral, mas ela tem que ser formal, ou seja, eu tenho que estar seriamente, eu tenho que estar formalmente propondo isso para alguma pessoa. E aí existem sim casos que estão na exceção de obrigatoriedade, então, quando ela deixa de ser obrigatória, reserva expressa, então o, o proponente ele faz a proposta e na proposta ele coloca uma ressalva que ele tem direito a se arrepender. Então, isso é um caso previsto em lei. E o segundo caso previsto em lei é a natureza do negócio. Então, propostas limitadas ou até estoque acabar. Por exemplo, a gente vê muito em promoção, certo? Então, por exemplo, o Burger King faz uma promoção, ele fala até os estoques acabarem. Porque ele está fazendo uma proposta aos seus consumidores, mas ele coloca uma ressalva que até o limite do estoque existente. E aí ninguém pode reclamar juridicamente que eu não consegui comprar aquele hambúrguer que eu queria, porque o Burger King se ressalvou colocando que era até os estoques existentes. E aí também a jurisprudência ela analisa talvez outros casos que podem ser a partir do princípio da razoabilidade. Então, se algum outro caso entender pode ser é, que pode ser sim ressalvado e que aquela proposta não vira vinculante, a jurisprudência está aí para analisar e para entender. Mas provavelmente, se cair na prova, vai cair alguma dessas duas, reserva expressa ou natureza do negócio. E então, deixa eu ver. E aí, quando essa proposta ela perde eficácia? Ela pode ser a partir do decurso do prazo. Então, pessoas presentes, a resposta ela deve ser imediata, ou seja, pessoas presentes com que eu falo, né? Pessoas presentes. Pessoas presentes são aquelas pessoas que estão de cara a cara. Então, se a pessoa falar, é, eu aceito, eu quero, a resposta ela é imediata, então, pessoas ausentes, pessoas presentes. Então, se aquela pessoa ir embora e não tiver nada escrito na proposta que aquela proposta perdura, a pessoa pode ir embora,
voltar no mesmo dia e aquele preço já ser diferente. Por quê? Porque é entre pessoas presentes. Agora, entre pessoas ausentes, a resposta deve chegar em um prazo razoável ou definido. Então, o que é um prazo razoável ou definido? Depende. É jurisprudencial, aquele é prazo razoável. Normalmente, prazo definido, certo? Normalmente, prazo das propostas são definidos. Então, normalmente, a pessoa vai lá e diz qual é o prazo de resposta que ela precisa para aquela resposta, para aquela proposta continuar sendo válida. Pegue uma proposta de alguma empresa que vocês tenham recebido, ou, por exemplo, obra, principalmente se alguém está fazendo obra em casa, pegue uma proposta que seus pais tenham recebido, ou que você mesmo tenha recebido da obra, vocês vão ver exatamente, tipo assim, proposta válida até, ou tipo, proposta com validade de 5 dias úteis. E aí sempre tem nesses contratos, é muito normal. Então, pode haver a retratação também na perda da eficácia da proposta. Então, se aquela proposta vir com eficácia de poder ser retratada, igual a gente conversou minutos atrás, ou seja, reserva expressa, então ele pode ter retratação, mas a retratação ela também pode ser feita caso a validade da retratação do proponente chegar antes ou simultaneamente à oferta. Então, o que diz o Código Civil? Que, por exemplo, eu mando uma mensagem do WhatsApp com a proposta e eu mando rapidinho, tipo assim, outra mensagem exatamente no mesmo segundo, dizendo que aquela proposta não vale, ou seja, simultaneamente a oferta, certo? A gente adere ou simultaneamente aqui. Então, a gente está dizendo que aquela proposta não é mais válida. Mas se ela chegar e eu, 5 minutos depois, perceber que eu mandei a proposta errada, aquela proposta é válida. Se eu não tenho direito à retratação, aquela proposta é válida. Então, é muito importante. As propostas, muito importante que elas assim, tenham um peso e tenham uma seriedade. Então, por isso ela precisa ser formal e séria. Porque ela precisa cumprir com os requisitos. Porque depois de uma proposta feita, se você não colocou nenhuma cláusula que ela pode ser revertida, você vai ter que cumprir aquela proposta que você fez para o seu cliente. Então, tem sim uma questão exatamente de oferta ao público. O que quer dizer oferta ao público? Oferta ao público é aquela, por exemplo, de supermercado. é, Ela pode ser, por exemplo, igual a do Burger King, mas ela precisa, para, por exemplo, promoção, ela pode ser revogada, mas ela precisa ser revogada pela mesma via de divulgação. Então, vamos supor. A gente fez uma propaganda com a Burger King na TV para falar que o hambúrguer tá R$ 2. Nossa, teve um erro, era 20. Eu posso revogar aquela propaganda? Posso, mas ela precisa ser revogada pela mesma via de divulgação. A mesma via de divulgação é o quê? A TV também. Então, a Burger King vai ter que pagar outra propaganda? Vai. Porque senão aquela proposta não vai ser revogada, vai continuar. Ó, depende dos termos da proposta, certo? Então, é importante, sim, verificar isso, tá bom? Então, temos aqui algumas consequências específicas, que são duas: a morte do proponente e a retratação do aceitante. A morte do proponente é a proposta, ela permanece válida, salvo se ela for personalíssima. Então, mesmo que o proponente, ou seja, a pessoa que faz a proposta, morrer, a proposta ela permanece válida. Então, isso é importante. E aí, os credores vão ter que cumprir ela posteriormente se o aceitante aceitar aquela proposta que o proponente falecido fez. Então, é importante ressaltar isso, mas ela precisa ser possível de cumpri-la.
Então, tem vários pontos a serem analisados, mas ela precisa ser possível de ser cumprida. Certo? E aí, a outra consequência específica é a retratação do aceitante. Então, a aceitação ela pode ser retratada antes de chegar ao conhecimento do proponente, que é o que a gente vai conversar agora sobre a aceitação, certo? Então, a gente já viu a pontuação, certo? Das tratativas preliminares, a proposta por licitação, e agora a gente vai para a aceitação. O que a gente considera como aceitação? É a concordância dos termos da proposta. Então, quando existe o aceite pelo oblato, o oblato é o aceitante, ele manifesta a concordância com a proposta. E aí deve ser expressa ou tácita. E aí, sem vício de consentimento e com plena capacidade do agente. Juridicamente, quando vemos a aceitação, ela converte-se em contraproposta caso haja existido alguma outra proposta por parte do aceitante. Então, vou dar um exemplo. Caso o aceitante diga, eu aceito, mas com um desconto de 5%, já não é uma aceitação, é uma contraproposta. Então, vira diferente, porque o aceitante ele vira proponente, e o proponente original ele decide se aceita ou não. Então, você entende que aqui, caso haja uma contraproposta, elas trocam de lugar, então o proponente vira aceitante e o aceitante vira proponente, porque ele trocou, ele fez uma contraproposta. Aceitação tardia. Aceitação tardia é se chegar ao proponente fora do prazo. Então, ele deve informar o aceitante sob pena de responder por perdas e danos. Então, se a proposta ela chegar, por exemplo, aqui é mais meio arcaico, né? Então, ou por exemplo, e-mail. Vou dar um exemplo mais atual, né? E-mail. Mandou o e-mail, mas seu e-mail estava com problema. Aí a proposta ela só chegou uma semana depois, quando você arrumou um e-mail, e a proposta tinha validade de uma semana. Deve-se informar ao aceitante sobre pena de responder sobre perdas e danos. Então, se a aceitação tardia, ou seja, enviou a aceitação por e-mail, chegou uma semana depois, porque meu e-mail estava com problema, por exemplo, que eu sou aceitante, o proponente deve me informar, porque senão ele pode responder por perdas e danos. Ok? A aceitação tácita. Ela se admite em situações específicas, certo? Então, ela é válida também se o manifestante, o proponente, ele não se manifestar em tempo hábil. Então, vamos supor que eu vou na cafeteria e eu falo, quanto tá o café? A pessoa fala R$ 5. Aí eu vou lá, sento lá na mesa do café. A moça traz café, eu tomo meu café e eu vou embora. E pago. Eu aceitei tacitamente, certo? Porque eu perguntei quanto tá o café, ela trouxe café pra mim, mesmo sem eu falar que eu queria o café, porque ela sabia, ficou assim, entre linhas, que eu queria aquele café, certo? Então é basicamente isso, uma aceitação tácita. Mas deve ter outro exemplo. Tem gente que coloca na proposta, tipo, caso não haja uma resposta, a aceitação será tácita, alguma coisa assim. Pode ser que tenha em contratos, mas precisa analisar contrato por contrato. Tem alguns contratos, quando a gente for para contratos em espécie, tem contratos que admitem aceitação tácita, tá bom? Agora, vamos para as teorias dos, dos contratos. Então, temos 3 teorias de contratos entre pessoas ausentes. Então, é importante que entender em qual momento aquele contrato ele foi formado. Então, tem 3 teorias, eu vou explicar as 3 delas. A teoria da declaração é aquela que contrato se forma quando
o oblato, que é o aceitante, e redige a resposta. Então, quando eu estou lá escrevendo no meu WhatsApp que eu aceito, aquele contrato já está firmado. Tem a teoria também da expedição, que é o contrato ele é concluído quando a resposta é enviada. Então, quando o aceitante vai lá e escreve eu aceito, envia. Naquele momento já foi concluído o contrato. Então, vamos supor que eu estou sem internet, mas eu mando a mensagem para dizer que eu aceito o contrato. Eu mando a mensagem 5h50. Minha mensagem ela só chega pro proponente 6 horas. Pela teoria da expedição, o contrato já estaria firmado 5h50. Agora, na teoria da recepção, que é a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, o contrato é firmado no momento em que o proponente ele recebe a resposta. Então, o contrato seria firmado que horas? Às 6 horas. Porque é a teoria que é adotada aqui pelo Código Brasileiro. Por que isso é importante? Porque, vamos supor que tem esse problema do e-mail. E eu mando o e-mail aceitando a proposta. A proposta ela tem validade até sexta-feira. Então, eu mando e-mail na sexta-feira, mas meu e-mail só chega para a pessoa no sábado e eu vejo, e a pessoa vê no e-mail que o e-mail só chega no sábado. Tipo, a data de recepção daquele e-mail só foi no sábado. Aquela aceitação é válida? Não. Então, o proponente tem que avisar o aceitante que foi fora do prazo, certo? Então, por isso que é importante qual a teoria da recepção é adotada no Brasil. Então, as exceções, então, existe exceções sobre a formação. Então, por exemplo, a resposta ela chega fora do prazo estabelecido, ou o aceitante, quando ele retrata a aceitação simultaneamente ou antes do ato do recebimento, certo? E aí, a formalização e a conclusão. A partir da validade do contrato, a proposta e a aceitação, eles devem ser ambos atos sérios e conscientes. Então, eles precisam ser formais, conscientes, sérios, eles precisam ter uma negociação com boa fé, objetiva, e uma forma jacosa, que é uma forma brincalhona, uma forma de brincar, uma forma não séria, ela é contrária à boa fé e aí não produz efeitos jurídicos, o contrato não está firmado. Então, isso que eu falei para vocês do exemplo do carro é sério, tanto na aceitação, tanto na proposta, são coisas muito sérias. E aí, a aceitação que tem vício de consentimento lá do primeiro semestre de matéria, então, por erro, dolo, coação, lesão, podem ser anuladas. E aí, o momento da conclusão do contrato é entre entes presentes, então ele se forma imediatamente com aceitação. Então, quando é presente, a teoria que é aceita é a teoria da. Continua a teoria da recepção, mas você entende que é numa da aceitação, que a outra pessoa já está recebendo automaticamente. E aí, entre ausentes, ela forma-se no momento da recepção e aceitação pelo proponente. Então, entre presentes é com aceitação já, porque a outra pessoa já está escutando, ela já recebeu a informação. Certo? Contrato preliminar agora. Vou ter que ir rápido, senão não vai dar tempo para compra e venda. Contrato preliminar é aquele contrato que é das negociações preliminares. Então, eles não criam direitos à celebração de contratos, embora ele gere sim a responsabilidade pré-contratual. Então, ele preliminar, ele é vinculativo, certo? Então, as tratativas preliminares, elas são livres, mas o negócio jurídico se obedece aos requisitos da existência de validade e eficácia. Então, ele pode conter menos cláusulas que o contrato definitivo, mas deve contemplar elementos essenciais. Então, esse é um tipo de contrato, tá? Contrato preliminar é um tipo de contrato, é uma existência de um negócio. Por quê? É um pré-contrato. É dizer, aquele contrato vai acontecer e a gente está firmando esse contrato preliminar para dar certeza de que aquele contrato final, aquele contrato válido, ele vai existir. Então, ele é vinculativo, não é igual às negociações preliminares que não são vinculativas.
Este contrato, ele é vinculativo. Por quê? Porque você está firmando um contrato. Aí ele pode ser unilateral, então pode exigir o cumprimento apenas de uma das partes, e ele pode ser bilateral. Então, ambas as partes, elas podem exigir o cumprimento do contrato definitivo. Pode existir, nesse contrato, cláusula de arrependimento. Caso existir cláusula de arrependimento, o contrato, se unilateral, ele não tem possibilidade de arrependimento, mas se bilateral, ele pode prever cláusula de arrependimento. O que eu quero dizer com isso? Se apenas uma das partes pode exigir o cumprimento, a cláusula de arrependimento não pode existir. Agora, se as duas partes podem exigir o cumprimento, a cláusula pode existir de arrependimento, ok? Rapidinho pelo contrato preliminar, agora aras. Aras é a garantia, é o que chamamos de garantia. Não, desculpa, aras não é a garantia, aras é o sinal. Confundi. A aras é o sinal. Então, o sinal é o montante entregue para outra parte como garantia do contrato. É uma garantia, mas vocês entenderam? Não, tipo assim, não é a garantia aquela de, por exemplo, eu compro a bateria do meu celular e fica garantia por 6 meses. Não é exatamente isso. Vou explicar para vocês, tá bom? A garantia daquele sinal é para aquele contrato ser cumprido a futuro. Eu não quis, tipo, ir tanto na garantia, porque senão vocês iam entender errado. Deixa eu explicar. Então, o sinal, que é o que a gente tem mais como mais estudado, né, pela sociedade, então ele é uma garantia da obrigação, então ele pode assegurar o direito ao arrependimento. Mas temos dois tipos diferentes de aras. Temos as aras confirmatórias e as aras penitenciais. As aras confirmatórias, elas servem como início de execução do contrato. Então, confirmam a avença. Não conferem direito a arrependimento. Então, aqui não pode existir o direito a arrependimento de uma das partes pegar e falar assim, não, eu não quero. Eu não quero mais entregar esse objeto, fazer esse contrato. Não existe. As áreas confirmatórias, elas não dão direito a arrependimento. E aí, em caso de arrependimento, ou no caso de inadimplemento, né, da obrigação, o inadimplemento de quem deu a áreas, eles perdem o valor entregue, então aquele sinal é perdido. E em caso de inadimplemento de quem recebeu as áreas, deve devolvê-las em dobro. Então, vou comprar um carro. Eu dei um sinal, uma áreas, como entrada para o carro. Eu não quero mais aquele carro. Eu perco o valor, entrego como sinal. Agora, eu eu vou vender o carro e eu recebi as áreas. Aí eu desisto de vender o carro. Eu tenho que devolver elas em dobro. Ok? Basicamente é isso. E aí as áreas penitenciais, elas conferem agora o direito ao arrependimento. E aí a parte pode perder áreas ou ter que devolver em dobro. Então, é a mesma coisa. Quem as deu, ela perde. E quem as recebeu, devolve em dobro. E aí, elas não garantizam indenização suplementar, além de perda ou devolução dos áreas. Então, qual é a distinção entre as áreas penitenciárias e as áreas confirmatórias? As confirmatórias, elas garantem a execução do contrato. Já as penitenciárias, elas garantem o direito à desistência. Por quê? Porque a diferença é que uma elas prevê expressamente o direito a arrependimento. Então, caso na prova esteja, pode ter direito a arrependimento, áreas penitenciais. Não tem direito ao arrependimento, áreas confirmatórias. Então, por quê? Porque as áreas confirmatórias, elas garantem que aquele contrato vai ser cumprido. Pode ser inadimplido, mas elas garantem que aquele contrato vai ser cumprido. Já nas áreas penitenciais, eu posso me arrepender e posso não querer fazer mais. Então, basicamente, é isso. Então, vamos para vícios redibitórios e evicção. Vícios redibitórios e evicção.
O que são vícios redibitórios e evicção? Vícios redibitórios são aqueles defeitos escondidos, defeito oculto, que tomam aquela coisa comprada de um jeito inadequado. Então, elas reduzem significativamente o valor daquele bem. Aquele defeito que ninguém percebeu quando foi comprado, mas que ele já existia no momento da entrega. Mas existem alguns requisitos. Então, ele se aplica em contratos comutativos. Ele não pode se confundir com responsabilidade civil, mas ele permite a indenização de prejuízo. E aí o defeito ele precisa ser oculto e ele precisa ser existente no momento da entrega do bem. Então, é um vício que já existia previamente, mas que não dava para perceber que aquele vício existia. Porque se eu vendo um bem e já falando, olha, esse bem tem esse defeito, esse defeito, e a pessoa comprar mesmo assim, ela já sabia do defeito do bem. Agora, se eu esconder outros efeitos, isso são vícios redibitórios. Esses vícios redibitórios têm duas soluções. Então, o que o comprador pode fazer? Tem a ação redibitória, que é a resolução do contrato com devolução do preço pago do bem, ou ação estimatória ou quanti minores, que é o nome latim. E aí é o abatimento proporcional no preço. Então tem essas duas soluções. Então pode resolução do contrato e aí a pessoa devolve o bem pago e recebe o dinheiro de volta, ou abatimento proporcional do preço. Tem prazo? Tem prazo decadencial, ou seja, acabou esse prazo, tem a perda no direito de pedir esses valores, esses problemas, né? Esses defeitos. Quais são os prazos decadenciais? Bens móveis são 30 dias. Já bens imóveis é de 1 ano. Então, caso haja um defeito oculto em um bem imóvel, você tem 30 dias para reclamar. Caso haja um defeito oculto num bem imóvel, 1 ano a partir do momento de adquirir aquele imóvel. E aí, para adquirentes já na posse do bem, os prazos são reduzidos pela metade. O que quer dizer? Alguém, por exemplo, num contrato de locação, que depois compra o imóvel. Passa 6 meses, a pessoa perde o direito de reclamar sobre aquele imóvel comprado, porque o imóvel já estava com ela, ele, quem seja. E aí a responsabilidade do alienante, que é a pessoa que vende o bem, ele, se conhecida o defeito, ele precisa devolver o bem, o valor recebido, mas perdas e danos, porque ele conhecia daquele defeito e ocultou aquele defeito propositalmente. Agora, se desconhecia o defeito, ele devolve o valor, mas as despesas contratuais que a outra parte tenha gastado para fazer aquele contrato, mas principalmente só a devolução do valor. Então, tem essa responsabilidade do alienante, é preciso prová-lo, certo? Então, as perdas e danos e o conhecimento do defeito precisa ser provado, mas tem essas duas responsabilidades possíveis para quem vendeu o bem. Evicção agora. A evicção é a perda. Eu demorei décadas para entender o que era evicção, mas é basicamente assim: você compra um bem, e aí aquele bem ele já tá para penhora. Mas você não sabia que aquele bem estava para penhora. Mas aquela pessoa te vende aquele bem. De repente, o seu carro que você comprou é penhorado. Então, aquilo dali é penhorado porque a outra pessoa fez alguma coisa. E aí, aquela pessoa estava devendo, e aí, ou colocou aquele carro em garantia e, e perdeu aquele bem. Então, por decisão judicial, aquele bem foi evicto, ou administrativamente, ou por decisão judicial. Então, não precisa ser necessariamente por decisão judicial, mas quando estou falando de penhora, normalmente por decisão judicial. E aí, quais são os requisitos? A aquisição ela precisa ser onerosa do bem, precisa a pessoa que comprou perder a posse ou a propriedade daquele bem, e a sentença ou ato administrativo que reconheça o direito de terceiro. O que é o direito de terceiro? O direito de mim, que comprei bem,
e preciso receber ele de volta. Então, tem o evictor, né? O terceiro que ganha a causa na justiça, ou seja, o dono real daquele bem, ou caso for penhora, é o dono, o Estado ou o dono. Mas o evicto, que é eu, o comprador que perdi o bem, e o alienante, que é quem vendeu o bem. Então, as garantias do evicto, que é a pessoa que perdeu o bem, o evictor é quem ganhou aquele bem. Então, nesse caso, no exemplo que eu dei, é o Estado. Mas pode ser alguém que já tinha comprado, por exemplo, carro antes de mim, só que eu não sabia, eu comprei porque eu achei que o carro ele vendeu só para mim, mas ele vendeu para mim e para outra pessoa. E aquela outra pessoa comprou antes de mim. Ele tem direito. Então, ele é o victor, eu sou o evicto, e o alienante é quem vendeu o bem para as duas pessoas. E aí, o que eu tenho como garantia sendo evicto? A restituição do preço integral, a indenização dos frutos que tiver que restituir a terceiro, a indenização pelas despesas contratuais e prejuízos e custos judiciais com honorários advocatícios. Então, eu tenho direito a tudo isso. Agora, quando a evicção for parcial, o adquirente ele pode optar entre resolução do contrato ou restituição proporcional do valor. Então, ele pode dar ao alienante, é o evicto que decide, tá bom? Se ele vai querer a resolução do contrato, então ele devolve os bens, recebe todo o dinheiro de novo, volta, ou só uma restituição proporcional do valor que ele não aguenta mais. Então, no carro não dá, porque não dá para dividir um carro, né? Mas, por exemplo, o Chacon dá muito o exemplo das cabeças de gado. Então, comprou lá 500 e aí 200 já era da outra pessoa. Então, ele pode pegar essas outras 200 e eu recebo a restituição do valor proporcional a essas 200 que eu não tenho mais porque elas foram evictas, certo? Então, não há evicção se o adquirente sabia que o bem era litigioso. Então, ele não tem direito a essas garantias, ele não é um evicto, se ele já sabia que aquele bem era de outra pessoa, certo? Então, aqui reina de novo os princípios da boa-fé objetiva que precisa ter. Então, se ele já sabia, não tem por que ele receber a restituição, porque o alienante avisou ele que aquele bem estava no meio de um litígio ou que ele já era pertencente a um terceiro, ok? Causas de extinção do contrato. A extinção do contrato, ela pode nascer de o cumprimento da obrigação. Mas ela tem vários ciclos. Então, o contrato, ele nasce, ele se desenvolve e ele morre. Então, quando ele nasce, quando existe a celebração do contrato, ele desenvolve-se, então tem toda a execução daquele contrato, e ele morre, ou seja, extingue-se em diversas modalidades. E aí a quantidade de cláusulas contratuais, ele não necessariamente se relaciona com o quanto o contrato vai durar, certo? Então, o tema, ele precisa ser bem definido no contrato quando aquele contrato ele é extinto. Dessa forma, vamos entender um pouco essa visão geral dessa toda extinção dos contratos, certo? Então, vamos entender o motivo que determina a extinção do contrato. Existe na ideia central a morte natural de um contrato. Então, a extinção natural daquele contrato é o cumprimento pactuado, aquele contrato foi cumprido, a ocorrência dos eventos previstos no contrato, então a execução foi tudo certo, tudo foi ocorreu como delimitado e o contrato atinge seu objetivo, extinção natural normal daquele contrato, cumpre-se integralmente as obrigações. E aí a extinção pode ocorrer por fatos posteriores, e aí tem várias causas do porquê um contrato ele pode se extinguir, certo? Então, o contrato em situações sem previsão contratual, eles podem acontecer por fases posteriores. Então, algumas causas possíveis são anteriores, contemporâneas e supervenientes. E aí o problema
terminológico que existe é uma confusão entre extinção, resilição, resolução e rescisão contratual, certo? Então, vamos só falar rapidinho sobre isso. O gênero do contrato é a extinção, que é igual a dissolução, que é igual a desfazimento. E aí a classificação técnica usou extinção como um termo genérico. Então, você pode usar para tudo, certo? Então, anteriores e contemporâneos, pode usar extinção. Agora, causas supervenientes, ou seja, causas que não derivaram de extinção natural, elas são supervenientes. E aí tem a resilição, que quer dizer que é por vontade das partes, o contrato se extinguiu antes, por exemplo, resiliu antes. Resolução, que é quando há inadimplemento. E rescisão, que é quando hipóteses específicas de lesão, estado de perigo. Então, por exemplo, de vícios redipitórios, existe a rescisão contratual. Outras causas supervenientes é a morte do contratante e caso fortuito de força maior, que também ocasionariam na rescisão contratual. Mas, falando um pouco mais sobre a extinção natural, ocorre quando ela é prevista entre as partes e o elemento central é a autonomia de vontade. Então, aquele contrato pode ter uma cláusula que tenha sua duração delimitada e quando terminar aquela duração delimitada no contrato, ele é extinto, certo? E aí o cumprimento do contrato, ele exige cumprir o objeto daquele contrato, certo? Então, cumprimento integral e ele tem efeitos ex nunc. Então, os efeitos daquele cumprimento são não retroativos, certo? Ex nunc, então, não retroativo, bate, vai para frente. Ex tunc, bate, vai para trás. Então, retroage ou vai para frente. Ex nunc, no caso, ou seja, vai para frente. Então, cumprimento, então, pagamento mais entrega, cumpre o contrato, vai para frente, não retroage. Cumprimento, ele extingue o vínculo jurídico. Então, aquele vínculo jurídico, ele acaba. Mesmo que a atividade ela possa se repetir, então, tipo de contrato instantâneo, fase de visualização, de duração, ou seja, análise mais complexa, temos diferentes tipos de contrato, mas que todos podem ter um prazo ou podem ter um final determinado pelas partes. E a ausência de prazo não significa que a duração daquele contrato é eterno. Então, eles podem haver limitações naturais ou jurídicas que vão entender que aquele contrato, por algum motivo, já está finalizado. Ou seja, o contrato ali não é eterno. Então, normalmente, pela razoabilidade, a gente consegue entender quando aquele contrato já perdeu a sua eficácia. E nesse caso, a gente verifica alguns fatores existenciais. Então, as cláusulas que determinam a extinção. Pode haver cláusulas que determinam a extinção. E aí, o vencimento a termo. Então, a extinção por data ou prazo final. Então, isso é quando existe o vencimento a termo, ou seja, que você coloca uma data. Independentemente do cumprimento total, aquele contrato é extinto. Então, sem prazo, tem a necessidade de aviso prévio. E aí, os contratos, por exemplo, os contratos, por exemplo, de sem prazo. Por exemplo, de contrato de trabalho. Contrato de trabalho exige aviso prévio, certo? Porque é um contrato que não tem prazo. Então, isso é importante. Vencimento a termo precisa de aviso prévio. E aí, implemento de condições resolutivas. Então, quando um evento é futuro e incerto, a extinção ela ocorre automaticamente quando existe uma cláusula, por exemplo, por inadimplemento. Então, caso aquela obrigação não seja cumprida, que é um evento futuro e incerto, a gente não sabe se aquela obrigação vai ser cumprida, aquele contrato vai se extinguir se aquela obrigação não for cumprida, certo? E aí, frustração da condição suspensiva impede o início dos efeitos do aquele contrato. Então, a extinção do contrato aqui se dá pela impossibilidade de cumpri-lo. Então, quando por exemplo, uma promessa muito assim, louca, sabe? Tipo, eu prometo para você que você vai ganhar R$ 1 milhão se você apostar nas bets. E aí é impossível você prometer uma coisa dessa porque você não tem certeza, porque é um evento futuro e incerto, certo?
Causas anteriores ou contemporâneas. Extinção não natural daquele contrato. São defeitos de momento da formação. Então, o contrato ele existiu juridicamente. E aí, nulidade ou anulabilidade. Nulidade ou anulabilidade. Então, violação de alguns requisitos legais para aquele contrato. E aí, restaurar a segurança jurídica. Então, normalmente, esses vícios são vícios ou de ordem pública, que é absoluta a nulidade, ou nulidade relativa, que é do interesse privado. Então, existiu algum problema naquele contrato que fez aquele ser nulo parcialmente. Então, por exemplo, a violação da boa-fé objetiva entre eles. E aí, é necessário o reconhecimento judicial dessa nulidade absoluta ou relativa. Reedibição. Reedibição são aqueles vícios ocultos. Então, certo, vícios reedibitórios, eles podem extinguir o contrato, pode pedir o abatimento, a gente já viu isso, causa anterior. É uma causa anterior. Direito ao arrependimento. Ela tem a natureza excepcional. Então, a característica, por exemplo, de período de carência, por exemplo, dos planos de saúde. Então, ela tem uma previsão expressa naquele contrato. E aí é o que a gente tinha conversado sobre áreas penitenciais. Então, as áreas penitenciais que dão o direito ao arrependimento, por exemplo, o direito do consumidor, que vocês sabem que você tem 10 dias, 7 dias para devolver aquele bem que você comprou, por exemplo, pela internet. Por isso que a Shopee te dá 7 dias, não porque ela é legal, mas porque o Código de Defesa do Consumidor te fala que você tem 7 dias para devolver aquele bem. Aquelas áreas são penitenciais e tem caráter excepcional, certo? Você tem direito ao arrependimento da compra. Agora, causas supervenientes são aqueles contratos válidos e eficazes por fatos posteriores, existiu algum problema naquele contrato que ele precisou ser reincindido. Então, existe a resilição, que é a extinção por vontade, ele possui efeitos ex nunc, então eles não retroagem. Bilateral, ou seja, distrato. Esse distrato é por um acordo entre partes, então, o mesmo contrato, lei de distrato, como a gente viu, a resilição, ela pode ser, por exemplo, a morte de algum dos dois. Já o distrato é aquele, vamos deixar aquele contrato de lado mesmo, não vamos continuar, faz aí um acordo entre as partes, ele se extingue. E aí a unilateral é a denúncia, então força obrigatória, previsão legal. Então, quando aquela pessoa precisa dizer que existe algum vício contratual, ali existe a denúncia daquele contrato. E aí a revogação é de uma negociação de confiança, a renúncia é a abdicação daquele contrato e o resgate é um direito potestativo do contrato. Resolução, então pode ser por inadimplemento e ela pode ser irrelevante. Então, culpa ou não, não importa, aquele contrato foi feita a resolução. Então, a resolução ela pode ser expressa, automática, e ela pode ser tácita. Então, depende de ação judicial. A escolha entre cumprimento e resolução pode ter perdas e danos. Então, é uma cláusula resolutória. Se eu quiser que eu possa rescindir o contrato antes do tempo, por exemplo, e aí eu posso colocar sobre cumprimento, sobre resolução, sobre ela ser expressa ou tácita, e aí eu posso colocar que existe perdas e danos caso ele não for cumprido, caso esse contrato seja resolúvel. A rescisão é uso técnico de um estado de lesão, um estado de perigo, então é um problema genérico daquele contrato. No dia a dia, eles usam, tipo assim, os mesmos termos para tudo, mas aqui é importante explicar cada termo para vocês entenderem. E aí, a morte do contratante, ele extingue os contratos personalíssimos. Então, os contratos que não são personalíssimos, eles obrigam aquele herdeiro a passarem para eles. Então, essas obrigações mesmo precisam ser cumpridas pela não quebra de contrato. Caso fortuito ou força maior, então são inevitáveis, necessários. Então, a extinção ela ocorre sem responsabilidade. Mas, se aquela pessoa correu o risco de alguma coisa acontecer, ela sim tem responsabilidade sobre.
ok? Então, caso fortuito e a força maior só não vai ter responsabilidade se aquela pessoa não assumiu nenhum risco quanto à coisa. Quebra antecipada, então, aquela antes do vencimento, quando existe uma evidência de descumprimento, e a frustração do fim do contrato é fato superveniente, perda de propósito, local inevitável e a resolução dos contratos continuados. E aí a gente já viu, pode ser por causas supervenientes, como caso fortuito ou força maior, e aí, se a perda for de propósito, aquele contrato sim gera responsabilidade, existe a frustração no fim do contrato. Exceções do não cumprimento do contrato. Então, o não cumprimento daquele contrato, ele pode gerar algumas obrigações, certo? Então, vamos. Falar bem rapidinho, tá? Então, se você não cumpre essa parte, por exemplo, em um contrato, você não tem moral para exigir a minha. Então, se alguém paga, se alguém não entrega o que foi comprado, ele não pode exigir o pagamento, porque não foi cumprida a obrigação, aquela obrigação não pode ser exigida, certo? Ela não se torna uma obrigação exigível, já que você não cumpre sua parte. Então, é uma exceção do não cumprimento do contrato. Então, o artigo 477 do Código Civil, ele fala, se você não está com a situação diferente do outro, ele está, por exemplo, quebrando, você pode parar de cumprir a sua parte até que ele dê uma garantia de que ele vai pagar. Então, caso a pessoa, por exemplo, dê indícios de que ela está entrando numa recuperação judicial, você pode parar de cumprir seu contrato para esperar a outra pessoa cumprir a parte dela, certo? Vamos para compra e venda? Acho que slide não tem mais nenhum mesmo. Não. Então, nossa, eu não tenho muito tempo, mas enfim. Vamos para compra e venda. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos para compra e venda. Eu vou tentar passar o mais rápido possível, tá bom? Para vocês conseguirem ter pelo menos um apanhado de tudo, certo? Então, o contrato de compra e venda, ele é juridicamente um negócio jurídico bilateral, como a gente viu dos contratos em geral, no qual o vendedor se compromete a transferir a propriedade do bem ao comprador, que, em contrapartida, obriga-se a pagar um preço certo. Nessa base, o artigo 481 do Código Civil ele estabelece juridicamente essas obrigações nucleares. Então, o vendedor ele transfere o domínio do comprador e ele paga o preço para aquele bem. Então, é vital a gente entender as obrigações e os efeitos do contrato por si só. Ele gera obrigações, mas não necessariamente transfere bem automaticamente a propriedade. No Brasil, a transferência da propriedade, ela se concretiza na tradição. O que é tradição? A tradição é a entrega daquele bem para bens móveis. Já para bens imóveis é no cartório, ou seja, com o registro daquele bem no seu nome. E aí, sobre a natureza jurídica dos contratos de compra e venda, eles podem ser bilaterais, ou seja, eles envolvem obrigações recíprocas, onerosos, então envolvem ganho de sacrifício patrimonial para ambas as partes. Eles podem ser consensuais, ou seja, o contrato ele torna-se perfeito no momento que as partes concordam sobre o objeto e preço, independentemente da entrega do bem. Então, aqui o contrato já pode se tornar efetivo e pode ser comutativo ou aleatório. Então, geralmente é comutativo, então onde as prestações são certas. E o que é aleatório? Aleatório é quando existe um risco. Então, é a certeza da prestação, como na venda, por exemplo, de um gado futuro que está por se desenvolver. Então, não tem certeza, porque são animais, então é bem imprevisível, certo? E aí, qual é a formação dos elementos essenciais? Então, que tem que fazer para o contrato seja válido? Então, ele precisa ter o consentimento, o objeto e o preço. O acordo ele deve ser livre. Então, o artigo
482, o contrato está formado quando as partes elas concordam sobre a coisa e valor. Se o imóvel valer mais de 30 salários mínimos, a lei exige a solenidade da escritura pública. Então, é o que a gente falou, a tradição é a entrega, certo? O contrato ele termina na entrega. Mas na pessoa de quando for vender um imóvel, ou seja, uma propriedade, ele precisa ter por meio de escritura pública, registro. Então, o contrato só vai terminar quando existir aquele registro. E aí, o objeto. A coisa, ela deve estar no comércio. Então, ser determinada ou determinável. Isso eu já expliquei. Ou seja, você tem que ser capaz de indicar o que vai ser o bem. Então, o bem não pode ser qualquer coisa. Tipo assim, eu não posso deixar um bem muito amplo. Mas ela precisa ser exatamente o que vai ser vendido naquele contrato, certo? Então, além de ser sério, ele precisa ser também se o preço for irrisório, ou seja, pode configurar uma doação simulada, certo? Então, sobre o preço, ele deve ser certo naquele contrato, ele precisa ser sério e real. Se o preço for irrisório, por exemplo, R$ 5 vendendo um carro, ele pode ser configurado uma doação simulada, você vai ter que pagar o imposto ou as consequências, por exemplo, em relação a heranças, de vender irrisoriamente aquele bem. E aí o preço ele pode ser fixado por ambas as partes, mas sobre um contrato ele pode ser considerado nulo, dependendo do motivo. Objeto, então, também é aquela coisa certa e determinável. E aí, um detalhe importante é que se a venda for feita por amostragem ou prototipo, o vendedor garante que ele entrega os bens na mesma quantidade, na mesma qualidade daquele modelo vendido. Então, venda por amostragem ou modelo, ele precisa garantir que as características sejam a mesma prometida nessa venda por amostragem. Transferência da propriedade e garantias do comprador. O contrato, ele cria obrigações, certo? Mas a propriedade, ela só muda com a tradição e o registro, como a gente vem falando. A exceção ocorre em cláusulas, por exemplo, de reserva de domínio, quando a pessoa ela pode reter a propriedade daquele bem até a quitação integral do valor. Então, o comum é vender, a pessoa tomar posse e pagar. Já a reserva de domínio é quando a gente diz, eu vou ficar com aquele bem até você me pagar todo o dinheiro. Então, não existiria, tipo, um parcelamento ou... Bom, se existiria um parcelamento, esse parcelamento pode ser feito, mas a pessoa só vai receber o bem quando existir a quitação integral. Então, isso é o que é a reserva de domínio. E ele protege o comprador. O comprador, ele possui duas garantias poderosas em relação ao que a gente já acabou de ver. Ele protege da perda do bem por uma decisão judicial, ou seja, evicção, e tem a garantia por vícios redibitórios, que são os defeitos ocultos, como a gente viu. E aí o comprador ele tem duas opções: ação rescisória ou ação estimatória. A gente acabou de ver isso, então eu não vou explicar de novo, certo? E aí, classificação de direitos e obrigações do contrato. Então, o contrato, quanto à forma, ele pode ser livre ou solene, ou seja, pode exigir uma forma específica, que é, por exemplo, no registro de cartórios, ela é uma forma solene, que aquele contrato exige validade, mas ela também pode ser livre, então não precisa fazer nada. No momento da execução, ela pode ser instantânea ou diferida parcelada. Então, você pode concordar em entregar o bem em vários momentos diferentes, ou pode entregar tudo de uma vez, certo? Então, ela pode ser instantânea ou parcelada. E os riscos, eles podem ser comutativos ou aleatórios, como a gente viu lá em cima. Quanto às obrigações, o vendedor ele deve transferir a propriedade e entregar o bem garantindo sua qualidade. Então, o comprador ele deve pagar o preço para receber o bem. Então, caso transferir o pagamento e a entrega do bem não tem qualidade, tem direito de indenização. Caso entregar o bem e não receber o pagamento, tem direito à indenização. Então, entende que é uma corrente de duas partes e os dois têm obrigações. E aí, o vendedor, ele também responde pelos débitos do bem
até a entrega. As despesas, elas são, em regra, alteradas por acordo. Mas, tecnicamente, na lei, a gente define que o comprador paga a escritura e o registro, e o vendedor arca com os custos da tradição e entrega. Então, mas pode ser estipulado via contrato diferente. E o vendedor, ele responde pelos débitos do bem até a entrega. Então, isso que eu falei. Ele te responde até todos os débitos da entrega sobre as despesas. Então, é importante também saber que as obrigações permanecem até a entrega. Então, as obrigações de cuidar o bem permanecem até a entrega. E aí, se a coisa estragar até a entrega, o artigo 492 do Código Civil, princípio do res perite domino, são um princípio bem importante do direito civil. Deixa eu ver se tem slide sobre isso. Res perite domino. A coisa perece para o dono. Então, o risco antes da tradição é do vendedor ainda. E aí, se o comprador ele pedir para enviar o bem para outro local, esse risco passa a ser dele no momento. Então, se, por exemplo, no acordo foi firmado que o comprador ele vai ser parte do transporte. A partir do momento que sair da fábrica ou da loja do vendedor, o risco já começa a ser do comprador, certo? E se o comprador ele tiver insolvente, o vendedor tem o direito de sobrestar a entrega até receber as garantias do pagamento. O que é sobrestar a entrega? Ele reter aquele bem até ele ter certeza de que ele vai receber aquele pagamento daquele bem, certo? E aí existem restrições. Venda para descendente é anulável se não houver consentimentos dos demais descendentes ou cônjuges, salvo separação obrigatória. Isso é na comunhão universal de bens ou na comunhão parcial. Mas, caso você venda alguma coisa para o seu cônjuge, caso você venda alguma coisa para o seu cônjuge e ele não estiver de acordo, aí a gente vai ter uma diferença de bens e aí aquela venda pode ser anulada. E aí, venda entre cônjuges é permitida para que não fazem para os que não fazem parte da comunhão de bens, ou comunhão universal, ou a comunhão parcial, certo? E aí, a venda em condomínio são coisas indivisíveis. Então, o condomínio ele tem preferência sobre terceiros. Se ela for pretendida e depositada no valor para reclamar, tá aqui. Se ela for em 180 dias, pode depositar valor e reclamar a parte vendida. Agora, o direito de preferência é muito importante. Então, prestem atenção também nessa parte, porque é importante vocês estudarem bem esse direito de preferência. Que essa coisa indivisível, ela precisa desse aviso prévio de 180 dias. Caso esse direito de preferência não tenha sido feito, caso não tenha pedido aquele direito, não tenha sido cedido esse direito de preferência, essas pessoas vão poder exigir juridicamente na justiça o direito de preferência. E aí eles podem sim comprar o bem pelo mesmo valor que a outra pessoa. Aqui tem um caso muito claro de evicção. Ele tinha o direito de preferência de comprar, o condômino vendeu para outra pessoa e não foi dado direito de preferência. O condômino que quiser comprar aquela parte pode entrar na justiça, pedir o direito de preferência e comprar aquele bem pelo mesmo preço e assim conseguir aquele bem para ele, porque ele tinha o direito de preferência, está exigindo o direito de preferência, certo? Então, em hierarquia de preferência, então, quem faz benfeitoria de maior valor, dono da maior fração, e todos adquirirem, podem adquirir primeiramente. Quem depositar o valor primeiro é quem vai ganhar a preferência.
E então entramos num tema também é importante prestar atenção nisso, é a venda ad mensura e ad corpus. Basicamente, a venda ad mensura é o preço pela extensão. Então, eu comprei aquele terreno, por exemplo, pela extensão. Se faltar área, cabe complemento, rescisão ou abatimento. E aí, diferenças menores de 5% elas são toleradas. Agora, vendo ad corpus é quando o imóvel é vendido como um todo. Então, a metragem não é o mais importante daquele imóvel. Não cabe reclamação de diferença de área. Então, é importante, por exemplo, quando comprar uma casa, saber se você está comprando a metragem ou se você está comprando exatamente a casa. É possível colocar no contrato se aquela venda é de mensura ou é de corpus. Então, você pode estar comprando aquela casa porque eu estou comprando aquela casa, então se tiver diferença de terreno, pouco me importa. Ou você pode estar comprando aquela casa por ser aquela casa, mas porque tem o terreno de determinado tamanho, certo? Então, caso tiver algum problema no tamanho do terreno, você pode sim reclamar, ok? Estamos acabando, mais ou menos. E aí, algumas cláusulas especiais já na compra e venda. E aí, se o contrato de compra e venda é outro contrato, mas vocês vão ver promessa de compra e venda. Essa promessa de compra e venda, ela pode ser registrada e sem cláusula de arrependimento. E aí, isso gera um direito real de adquirir o bem no futuro. Mas ele exige escritura definitiva do imóvel após o pagamento integral. Então, ele permite ao comprador que aquele contrato de compra e venda ele seja feito por escritura pública, essa promessa de compra e venda, no caso. E aí ele se torna um contrato exigível, certo? Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Cláusulas especiais agora. Então, as partes elas podem inserir cláusulas especiais. Retrovenda. A retrovenda é o comprador ele pode ter o direito de recomprar o imóvel em até 3 anos, devolvendo o preço e todas as despesas que ele teve com o imóvel. Isso é a cláusula de retrovenda. Isso é para apenas bens imóveis. Agora, a perempção ou a preferência é o direito de que se aquela pessoa for vender aquele bem original no prazo de 180 dias para bens móveis ou 2 anos para bens imóveis, ele ter o direito de recomprar. Esse é um direito personalíssimo, ou seja, ele não transfere para os herdeiros. Já o direito de retrovenda, ele é um direito transmissível, ele pode ser transferido para os herdeiros legatários. Outros tipos de venda. Então, pode ser venda a contento. Então, o contrato ele só se torna perfeito quando o comprador declara que ele gosta daquele produto, que aquele produto está ok. Já a venda sujeita à prova, ela depende da verificação objetiva das qualidades prometidas sobre aquele bem. Então, eu vou vender alguma coisa e eu quero testar o produto primeiro para ver se funciona. Se funciona e cumpre as qualidades, aquela venda está feita. Preferência do locatário. Então, o inquilino ele tem legalidade para comprar aquele imóvel locado, então ele tem aquela preferência. E temos também a venda de reserva de domínio sobre documentos. A gente tinha slide sobre isso, me desculpe, esqueci de passar. Venda com reserva de domínio, também já vimos. Tá, venda sobre documentos. É o último slide, então aqui acabamos. Ó, não passou muito, dei compra e venda rápida. Então, a gente tem 2 modelos específicos. A venda com reserva de domínio é a venda que mantém a propriedade sobre bem imóvel até o pagamento integral. Sobre o compromisso integral. Então, o comprador ele tem apenas a posse, mas ele assume risco desde a entrega. Se o comprador ele não pagar, o vendedor ele pode exigir o pagamento total ou reaver a coisa. Então, isso é a reserva de domínio. A reserva de domínio é
a tradição na entrega, mas ela só dá a posse, ela não dá a propriedade. A propriedade ela fica retida com o comprador até a quitação integral daquele preço. Então, ele pode estar na posse, mas ele não tem a propriedade ainda. Já na venda sobre documentos, agora sim, é comum em contratos internacionais. Eu trabalho com isso, então eu posso falar. Quando a gente faz um contrato internacional, para fazer, por exemplo, entregas marítimas, essa entrega do bem, ela é substituída não necessariamente por um contrato, mas sim por documentos em que, por exemplo, tem o exportador, tem o importador. O exportador coloca o nome dele, por exemplo, no BL, que é o documento para fazer essa importação, e o exportador coloca como a pessoa que vai receber. Aqui mostra uma venda, porque quando esse BL chegar aqui no Brasil, a mercadoria chegar aqui no Brasil, eu tenho a obrigação de pagar aquela nota que eu vou dar entrada no porto para aquela pessoa que está, por exemplo, na China. Então, eu vou precisar pegar aquela nota daqueles bens que se receberam e pagar para a pessoa que está na China. Você entende como é venda sobre documentos? Porque eu só vou pagar quando essa mercadoria chegar aqui e eu pagar a nota que chegar. Então, a venda é feita sobre aqueles documentos que eu comprei e conversei, ela emitiu os documentos, e aí se mostra, por meio de papéis, a probatoriedade daquela compra e venda, certo? Então, o comprador ele paga ao receber os papéis. Então, ele não pode condicionar esse pagamento, por exemplo, a vistoria física. Então, vale a regra. Sou et repete. Primeiro paga, depois reclama sobre os vícios. Então, na venda sobre documentos, é sempre o pagamento primeiro, depois eu reclamo sobre os vícios. Se tem seguro, os CISOs correm por conta do comprador desde a entrega dos documentos. Então, caso aquele bem possua algum seguro, o vendedor não se responsabiliza mais. Porque, gente, é muito amplo, podem dar muitos problemas. Então, a venda sobre documentos, ela pode ter vários requisitos, mas o meio probatório real dela é sobre os documentos, certo? Ficou claro, acredito eu que tenha ficado claro. Desculpa pela extensão um pouco mais da aula hoje, mas eu precisava terminar tudo para vocês terem a prova já com. Eu, pelo notebook LM, eu gerei alguns flashcards, mas que eu transferi para uma planilha de Excel, assim, vocês veem as perguntas e tentam responder, que já tá com o gabarito do lado. Eu vou mandar para o Caia depois publicar para vocês e também com o resumo atualizado junto com todas as partes de compra e venda, para vocês também darem uma lida, podem estudar por ali também. E é isso, acredito que seja isso. Qualquer dúvida podem entrar em contato, se precisarem de alguma coisa antes da prova, podem me perguntar, não tem problema. E basicamente é isso. Vou passar também os slides, tá bom? Para ele postar para vocês. É isso, galera. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.